Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo de número 8 do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, da Belo Publicações. Vamos lá? Nosso tanque de amor. E que Cristo habite, por meio da fé, em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Efésios 3:17. Cada um de nós nasce com um tanque de amor. E se o nosso tanque estiver vazio, estamos com problemas. Precisamos começar a receber amor desde o instante em que nascemos e continuar a recebê-lo. E a dá-lo a outros até o dia em que morremos. Às vezes, Satanás consegue arrancar as coisas de tal maneira que, em vez de receber amor, recebemos abuso. Se esse abuso continuar, nos tornamos pessoas que morrem de fome de amor, pessoas deturpadas, incapazes de manter relacionamentos saudáveis. Muitas pessoas desenvolvem comportamentos de vícios de diferentes tipos. Se elas não conseguem tirar bons sentimentos de dentro de si mesmas, procuram por eles do lado de fora. Uma das coisas que precisamos entender é que as pessoas têm de ter certo número de bons sentimentos. Todos nós fomos criados para ter bons sentimentos sobre nós mesmos. Não podemos viver sofrendo, sendo feridos e nos sentindo mal o tempo todo. Simplesmente não fomos projetados e equipados para viver assim. Para encontrar esses bons sentimentos, muitas pessoas se voltam para o sexo, as drogas, o álcool, o tabaco, a comida, o dinheiro, o poder, o jogo, a televisão, os esportes e muitas outras coisas que viciam. Elas estão simplesmente tentando obter esses bons sentimentos de que sentem falta em si mesmas e em seus relacionamentos. Até mesmo muitos cristãos não estão tirando bons sentimentos de seus relacionamentos. Eles simplesmente fazem tudo o que devem fazer, sem realmente desfrutar a vida por causa do que aconteceu a eles, para privá-los do que eles realmente precisam e desejam: amor. A boa notícia é que, seja o que for que tenha acontecido conosco no passado, seja o que for que tenhamos sido privados de ter, podemos receber essas coisas do Senhor. Ele é o nosso pastor, por isso não devemos ter falta de nada. Salmo 23:1. Ele prometeu não reter de nós bem algum. Salmo 84:11. Se não recebemos amor suficiente quando estávamos crescendo, ou se não estamos recebendo amor suficiente agora, não temos de passar o resto da vida com um tanque de amor vazio. Mesmo que não haja outro ser humano nesta terra que nos ame, ainda somos amados por Deus. Podemos ficar enraizados e fundamentados no seu amor e não enraizados e fundamentados nessas coisas como a raiz da árvore do fruto ruim. Frutos maus. Vimos que uma raiz amarga produz um fruto amargo e que alguns dos frutos da árvore má são a rejeição, o abuso, a culpa, o negativismo e a vergonha. Outros frutos dessa árvore má são a depressão, a baixa autoestima, a falta de confiança, a ira, o ódio, a autopiedade e a hostilidade. Examinamos alguns desses frutos como o abuso, a vergonha, a autocomiseração, piedade e a depressão em detalhes. Agora, vamos olhar mais detalhadamente para o que a Bíblia tem a dizer sobre os frutos maus da ira e da hostilidade na forma que eles estão relacionados à raiz da vergonha. Não se indigne. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Salmo 37, de 1-6. Quando meu marido e eu nos casamos, há mais de 35 anos, minha sogra escreveu o versículo 5 dessa passagem na primeira página da Bíblia que ela me deu, sem saber nada a meu respeito. Essa passagem bíblica era o que eu precisava para me direcionar, porque eu havia sofrido muito no passado. Eu me afligia tanto por causa do que me havia sido feito e de como aquilo havia afetado a minha vida, que eu poderia ser chamada de irmã aflição.
Eu precisava desesperadamente abandonar a aflição e começar a deixar tudo aquilo para trás. Eu precisava entregar o meu caminho ao Senhor e permitir que Ele trouxesse à existência minha cura e a restauração completas. Se você está sofrendo, está ferido, se perdeu o controle das suas emoções, se você está colhendo os frutos maus das raízes ruins do seu passado, faça como eu fiz. Pare de se afligir e comece a deixar tudo para trás. Leia e medite nestes versículos diariamente. Permita que eles ministrem a graça, o amor e a misericórdia de Deus à sua alma atribulada. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue os seus cuidados a Ele e descanse. Coloque a sua fé e a sua confiança nele. Confia e dependa dele para tirar a sua mágoa e a sua dor e para restaurar você, dando-lhe uma saúde emocional plena e vibrante. Deixe a ira. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva a mal. Às vezes é difícil não se angustiar quando fomos feridos ou sofremos abuso por parte de alguém que parece ter acabado em melhor posição do que nós. Estou pensando, por exemplo, nas mulheres cujos maridos as abandonaram para ir embora com outra mulher e que parecem estar vivendo felizes e com sucesso apesar de todo o mal que fizeram e de toda a infelicidade que causaram. Mas essa passagem diz que ainda não é o fim. No versículo 8, o salmista prossegue nos exortando pela terceira vez a não nos afligirmos. Uma vez que isso é repetido tantas vezes, este deve ser um ponto importante. Um ponto ao qual devemos dar ouvidos e com o qual precisamos aprender. Porque nos é dito para rejeitarmos a ira, para abandonarmos a irritação e para não nos afligirmos, porque isso só leva ao mal. Em vez de ceder às nossas emoções perturbadas e procurarmos vingança sobre aqueles que nos fizeram mal ou nos ofenderam, devemos ficar quietos e descansar no Senhor, esperando pacientemente que Ele haja. Se for necessária vingança, Ele a executará. Não temos de nos vingar dos nossos inimigos, porque Deus fará isso por nós. Não devemos nos irar ou tentar nos vingar. Em vez disso, devemos permanecer humildes, sabendo que no final venceremos. Os humildes herdarão a terra, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Salmo 37, 9 a 11. De acordo com o versículo 9, não apenas os ímpios deixarão de existir, mas também aqueles que esperam e aguardam pelo Senhor herdarão a terra. O versículo 10 repete a afirmação de que os ímpios colherão as consequências dos seus maus atos. Então, no versículo 11, nos é dito novamente que os humildes herdarão a terra. Esta é a passagem do Antigo Testamento, a qual Jesus estava se referindo quando diz no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Você e eu somos trabalhadores ou herdeiros? Devemos tentar consertar as coisas para nós, ou devemos esperar no Senhor e deixar que Ele faça as coisas cooperarem para o bem? Devemos ser irados ou humildes? A palavra grega traduzida como humilde em Mateus 5:5 é praus, que significa manso ou brando. A forma nominal desta palavra grega é prautes, que significa mansidão, humildade ou brandura. Em seu dicionário de termos do Antigo e Novo Testamento, W.E. Vine diz que a humildade é o oposto da autoafirmação e do interesse próprio. Ela é a serenidade de espírito que não é nem exaltada nem desencorajada, simplesmente porque não se ocupa absolutamente com o ego. Certa vez ouvi que, de acordo com Aristóteles, prautes ou humildade é o meio termo ou meio do caminho entre os extremos emocionais.
Neste caso, ela descreve o equilíbrio que deve ser mantido com relação à ira. Como vimos, algumas pessoas têm raiz de amargura por causa das coisas que lhes aconteceram no passado. Elas permitem que a amargura, a ira e a hostilidade se manifestem de formas anormais. Eu era assim. Tinha todo tipo de emoções aprisionadas dentro de mim, mas não sabia como liberá-las adequadamente. Eu não sabia como entregá-las ao Senhor. Eu nem sequer sabia com quem estava irada. Tudo que eu sabia era que eu estava irada e que estava ferida. Estava cansada de ser tiranizada e maltratada. Estava decidida a não mais facilitar as coisas para ninguém. Eu estava irada, mas não com a pessoa certa. Estava irada com os seres humanos, inclusive comigo mesmo, em vez de estar irada com a verdadeira fonte do meu problema, que era o diabo e seus demônios. Mas, por estar tão cheia de raiva e hostilidade reprimidas, eu estava sempre muito próxima do que chamo de ponto de explosão. Tudo que era necessário era que alguém cruzasse o meu caminho ou me ofendesse, ou que alguma coisa desse errado de alguma forma e eu estava pronta para explodir. Esse é um extremo da ira. O outro é nunca ficar irado com nada ou com ninguém por motivo algum. Algumas pessoas são tão amedrontadas e tímidas que simplesmente presumem que, independentemente do que lhes aconteça, independentemente do quanto sejam maltratadas, isso é culpa delas e, portanto, não oferecem qualquer resistência. Por causa da sua autoimagem negativa e da sua baixa autoestima, elas, na verdade, pensam que merecem sofrer abuso e também merecem que as pessoas se aproveitem delas. O resultado é que elas passam a vida na defensiva quando deveriam estar iradas de uma maneira equilibrada. Elas não passam de capachos para todos e esponjas para tudo que o diabo e seus demônios querem despejar sobre elas. Não é isso que a Bíblia quer dizer quando fala em mansidão. A verdadeira mansidão. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Número 12:3. Creio que a verdadeira mansidão é ficar irado na hora certa e na medida certa pelo motivo certo. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés para conduzir os israelitas para fora do cativeiro no Egito, Moisés era o homem mais manso na face da terra. Em outras palavras, ele era capaz de manter um equilíbrio cuidadoso entre os extremos emocionais. Por exemplo, Moisés era paciente e longânimo com os israelitas, geralmente intercedendo por eles para desviar a ira de Deus contra eles por seus pecados e por sua rebelião. Como líder e guia deles, ordenado por Deus, Moisés suportou por décadas as queixas, as reclamações e a insolência desse povo que parecia nunca se cansar de testar sua paciência e tolerância. Mas quando ele desceu, depois de se encontrar com o Senhor no topo da montanha, e viu os israelitas se prostrando e adorando o bezerro de ouro que haviam feito, Moisés ficou tão irado que atirou as tábuas com os 10 mandamentos escritos sobre eles. Há um momento para se reprimir a ira e há um momento para expressar ira. A sabedoria é fazer diferença. Moisés possuía essa sabedoria e nós também devemos fazer o mesmo. Uma pessoa mansa não é alguém que nunca demonstra nenhuma ira. É alguém que nunca permite que a sua ira saia do controle. Mansidão não significa não ter emoções. Significa estar no controle das emoções e canalizá-las para a direção certa com o propósito certo. Adotado por Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 3-5. Algumas pessoas têm problemas emocionais porque elas foram adotadas. Uma vez que, por algum motivo, seus pais biológicos optaram por entregá-las para adoção, elas sentem que não foram desejadas ou amadas. Em vez de olhar para si mesmas sob esse enfoque, elas deveriam levar em consideração o fato de que seus pais adotivos as desejaram e as amaram, porque eles as escolheram deliberadamente para se tornarem parte da família. De acordo com esta passagem, Deus fez exatamente isso por você e por mim. Ele nos escolheu e realmente nos selecionou para sermos os seus filhos amados. Não apenas isso, mas ele fez isso antes da fundação do mundo, antes mesmo de existirmos. Ele nos escolheu e nos consagrou, nos separando para sermos irrepreensíveis aos seus olhos,
acima de qualquer reprovação perante Ele em amor. Deus nos ordenou, nos destinou e nos planejou em amor para sermos adotados e revelados como seus próprios filhos, através de seu Filho Jesus Cristo. Com esse conhecimento, os nossos tanques de amor deveriam estar cheios até transbordar. O problema é que muitas pessoas estão carentes de amor. Em vez de encontrar o seu senso de valor e dignidade em Deus, seu amoroso Pai Celestial, elas tentam obter o amor pelo qual anseiam por meio de fontes que nunca vão atender sua necessidade. No Salmo 27:10, Davi escreveu: Embora meu pai e minha mãe tenham me abandonado, no entanto o Senhor me acolherá, me adotará como seu filho. Essa não é uma notícia maravilhosa? É tão reconfortante saber que, ainda que sejamos abandonados por algum motivo pelos nossos pais terrenos, Deus nos escolheu e nos adotou como seus filhos. Não por causa do nosso grande amor por Ele, mas por causa do seu grande amor por nós. Agora que pertencemos a Ele, Ele prometeu que nunca vai nos deixar nem abandonar, como outros podem ter feito, mas sempre nos amar, cuidar de nós e nos suprir como seus próprios filhos amados. No próximo áudio vamos continuar o capítulo de número 8.